A gente viu hoje o que é uma lei seca. E a lei seca é a manifestação do bom senso. Quase tudo que a gente vai lendo numa lei é meio que óbvio. É meio que óbvio aquela coisa. É meio que faz sentido que o presidente da República seja isso. Se eu entendo que é o poder executivo e que o presidente da República seja o chefe do poder executivo, faz sentido que seja aquilo. E que dentro de uma lei seca, é importante eu entender qual é a estrutura da lei, quais são os títulos, quais são os capítulos, o que está dentro do que. Isso serve para eu amarrar a minha linha de pensamento sobre o que funciona ali, e que dentro de cada um dos artigos, o caput é o mais importante. O caput é o que diz o que é aquilo. Todo o resto é regramento, todos os incisos são regramentos para servir ao caput. Para eu ler essa lei seca, eu vou simplesmente ignorar que existem aqueles números todos, ao invés de dar 100% de atenção a cada inciso que tem. Eu vou ler aquilo e se alguma coisa, aquilo que for chamando a atenção, por óbvio que quando a gente pega o artigo 5º da Constituição, 70% dos incisos aqui você vai dizer, cara, eles são relevantes, porque todo o ordenamento jurídico nosso tem como base esse artigo número 5, né, principalmente, agora, quando a gente for ler algum tipo de norma, a gente vai ver alguns pontos de muito detalhezinho que não são tantos. Como ler uma lei, o melhor formato para o estudo, imprime esse negócio, não precisa se preocupar, eu vou comprar um vade-mecum, lógico que você vai pegar um direito penal, civil, umas coisas gigantescas, você pode fazer mas se você está dentro do seu estudo, vai cair uma coisa ou outra, bota para imprimir, acha uma gráfica na sua cidade, pede para o pessoal imprimir, imprime Fiat Vest, está ótimo. Como que você vai fazer o processamento? Você vai destrinchar se ele quer a lei toda ou se é só alguns itens específicos da lei, e quando você for pegar esses itens específicos, você vai ler, grifar, processar, mapear e revisar. Algumas leis você não precisa fazer o mapeamento necessariamente para fazer a revisão toda, mas principalmente aquelas que você vai usar durante muito tempo. A lei de licitação vai cair em todos os seus concursos, por exemplo. Pode ser uma coisa que vale a pena para você. As leis que estão dentro do seu eixo comum, aquelas 5 a 8 matérias que para você quer ser o melhor do Brasil, vale a pena você fazer isso. Agora, nem todos. Isso aqui vai ser... Tá sincronizado. Nem todos vai ser super diferencial. Como que você vai fazer para ler os artigos gigantes? Primeiro você enxerga a estrutura. Você monta o seu mapa de batalha. Às vezes você vai passar 20, 40 horas, 20 horas, 10 horas, 3 horas, 5 horas, 3 horas que sejam no estudo daquela lei gigante. Captura primeiro. Vê a estrutura. Vê o que está dentro do quê. E aí, quando você for estudar, usa o chunking. Não imagina que cada artigo é uma coisa diferente. Às vezes, os artigos você pode fazer o chunk. O artigo 3, 8 e 9 falam da mesma coisa. O artigo 2, 12 e outro falam de outra. E você vai agrupando isso daqui. Não existe uma maneira certa e errada do chunk. A única coisa é que, se eu tiver isso aqui agrupado em 5 categorias, é melhor do que eu imaginar isso aqui tudo como 60 elementos individuais para cá. A técnica nada secreta. Uma coisa muito simples. Para cada momento que você tiver, para cada inciso, visualiza. Se visualiza como sujeito, ativo ou passivo daquele inciso que você está imaginando. Se imagina como a autoridade máxima, a autoridade máxima daquele órgão, que para constituir uma comissão de licitação e contratos, você vai definir os agentes públicos e você vai usar 3 critérios, no qual o primeiro você vai preferir colocar o quê? Quem que eu prefiro colocar primeiro? Os agentes públicos. Aquele primeiro que a gente viu de doutrina. Eu vou preferir colocar qualquer pessoa que exista no Brasil, eu vou preferir colocar os servidores ou funcionários que sejam dentro da carreira. Segunda coisa para colocar, pessoas que têm aquela qualificação necessária e, se possível, que foi formado dentro de uma escola de governo. Terceiro, pessoas que não têm um vínculo direto, como de casamento ou de sangue, com licitantes diretamente interessados. E para fazer isso, eu vou observar essa distribuição de cargos, eu vou observar alguns princípios. Olha só que legal. Agora, aquilo que eu vi com vocês rapidinho, lá no começo, continua na ponta da língua. E pode ser que exista alguma maneira mais fera, mais efetiva de fazer isso daqui. Agora, frente aos seus concorrentes, se você terminar fazendo isso tudo e ainda gravando o seu resumo e ficar ouvindo o seu resumo com a sua própria voz,
do seu próprio jeito, botando aquilo de novo, você vai começar a memorizar aquilo de uma maneira única, vai ficar mais na ponta da língua. E eu tenho certeza que essa lei seca, se antes era um desafio, a partir de agora você diz, cara, eu sou um mestre. Vai ser fácil? Nem fudendo. Vai ser tranquilo? Nem a pau. É trabalho pra caramba, mas qual que é a vantagem? O trabalho que você tem, todos os seus concorrentes também têm. Só que você agora tem uma estrutura, tem um passo a passo para usar e implementar que vai ser mais simples, mais rápida de fazer. Se quiser tirar um print disso daqui, só para você lembrar dos tópicos principais, a rocha, esse é o momento. Vou fazer até uma pose bonitinha assim e tudo. Tá para cá, ó. Aqui, ó. É muito besta, né? E ao utilizar e implementar isso, eu fico bastante empolgado com os resultados futuros que eu sei que você vai ter e eu fico aguardando as grandes histórias para você. Quem for fazer prova por agora, arrocha nessa prova. Tamo junto, mete bronca, beijo no coração e a gente se encontra no próximo. Até lá!